Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 107 mil dólares americanos, com uma alta ao longo dessas últimas 24 horas de 1,5%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está conseguindo uma alta um pouquinho mais expressiva ao longo desse último dia, uma alta de 3,6%, com cada unidade nesse instante em 2.630 dólares americanos. A gente vê que as principais criptomoedas têm conseguido valorização ao longo desse último dia, ao longo desse mesmo período. Solana está com mais de 5% de valorização, com cada unidade em 156. Cardano está com quase 3%. A Hyperliquid está valorizando mais de 11%. A Sui está valorizando quase 6%. A Chainlink quase 5%. Então a gente tem visto as principais criptomoedas conseguindo se recuperar, conseguindo ter uma valorização, mesmo com todas essas tensões globais que têm ocorrido ao longo dessa última semana. A gente sabe que as tensões ali no Oriente Médio escalaram, mais uma guerra no mundo foi iniciada e com isso, na última sexta-feira, o mercado foi bastante volátil, muita gente realizando lucro, muita gente vendendo para buscar liquidez, justamente para esperar o próximo passo, para entender o que ia acontecer, mas o mercado financeiro e o mercado cripto também, de uma forma geral, já está se recuperando. E de forma surpreendente, na minha opinião, na última sexta-feira, a gente teve inflow no ETF de Bitcoin Spot. Somando todos os ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano, a gente teve uma entrada de 2.865 BTC, liderados naturalmente pelo da BlackRock, com 2.272. Inclusive, isso foi 5 dias, acabou sendo o 5º dia consecutivo de inflow, o 5º dia consecutivo de entrada, mesmo com essas tensões geopolíticas, com essas tensões globais rodando, circulando no mundo. Então é algo bastante simbólico. De novo, para mim foi bastante surpreendente que a gente tenha tido na última sexta-feira inflow. Eu não esperava. O que eu esperava, sendo bem sincero com vocês, era um outflow que nem o que a gente teve no ETF de Ether Spot. A gente teve um outflow de 795 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 2,1 milhão. De qualquer forma, a gente pode ver que foi um outflow bem pequeno, não pesou ao longo do inflow da semana, porque afinal de contas, os outros 4 dias tinham sido dias muito fortes. Na última quinta-feira, por exemplo, tinha sido um inflow de 112 milhões, na última quarta de 240 milhões, na última terça de 125 milhões. Então 2 milhões é um número pequeno, se comparado ao número que teve de entrada ao longo da semana. Inclusive a semana foi positiva, a gente teve inflow na última semana, mas de qualquer forma, esse outflow quebrou uma sequência de 19 dias de negociação consecutivos de inflow. Era o 20º dia, acabou não se concretizando, a gente ficou na marca de 19, que é inclusive o recorde ao longo desse ano de 2025. De qualquer maneira, tivemos inflow na semana, apesar de na última sexta-feira ter interrompido a marca positiva, e a gente consegue ver que o preço do ETH, mesmo assim, continua se recuperando. A gente sabe que as outras criptomoedas, sem ser o Bitcoin, são menos resilientes, no sentido de que em momentos de tensão vão cair mais, mas de qualquer forma, o Ether conseguiu já iniciar uma boa recuperação, uma recuperação bastante importante. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, ao longo desse último domingo, dia 15 de junho, a gente viu que o Michael Saylor, da Strategy, postou no seu Twitter, na sua rede social, novamente o gráfico de compras de bitcoins da Strategy e colocou "Bigger dots are better", ou seja, pontos maiores são melhores. Isso quer dizer, ele anunciando que ao longo do dia de hoje a Strategy anunciaria uma compra de BTC maior do que estava sendo realizada ao longo das últimas semanas. E foi justamente isso que aconteceu. No dia de hoje, pela manhã, ainda agora, cerca de 10 da manhã no horário americano, o Saylor postou que eles compraram mais 10.100 BTC com custo médio de 104.080 e com isso eles alcançaram a excelente marca de 592.100 Bitcoin. Ou seja, apenas a Strategy tem 592.000 Bitcoin. Se a gente olhar os ETFs, por exemplo, a gente vê que se a Strategy fosse uma gestora, já seria o segundo maior ETF do mercado, perdendo apenas para o da BlackRock, que tem 671 mil. Mas a BlackRock não tem essa quantidade toda de Bitcoin de sua posse. Isso é de cliente que compra o IBIT, que é justamente esse ETF, que ela é a gestora. Então são ativos sob gestão. Não é um ativo necessariamente da BlackRock.
O da Strategy é apenas da Strategy. Por isso que a Strategy é a maior detentora corporativa de BTC do mundo. É uma quantidade muito significativa, muito simbólica. Ainda mais se a gente lembrar que só irão existir 21 milhões de unidades de BTC. Isso é algo completamente considerável. A gente está vendo essa corrida de empresas acontecendo e isso já está representando um percentual bastante significativo do supply, da oferta total de Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje e falando agora sobre a questão ainda do mercado americano, Walmart e Amazon estão considerando emitir as suas próprias stablecoins. Então, duas das principais varejistas do mundo estão considerando emitir stablecoins atreladas ao dólar americano, sinalizando justamente essa adoção institucional mais ampla das stablecoins em meio ao aumento da clareza regulatória nos Estados Unidos. O objetivo seria reduzir custo e agilizar a questão do comércio eletrônico, até facilitar a utilização de forma internacional. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Genius Act, que é o projeto de lei que versa sobre isso, tem avançado bastante no Senado. Então, muito provavelmente, a gente vai ter mais clareza regulatória nos Estados Unidos em relação ao mercado de stablecoin nos próximos meses. É esperado ainda uma nova votação no Senado americano ao longo dessa semana, no Genius Act. E isso já está fazendo grandes empresas, das maiores empresas do mundo, começarem a estudar e considerar emitir suas próprias stablecoins. Inclusive a Shopify, por exemplo, a gigante Shopify, já está cogitando integrar a USDC para as suas transações. Então imagina você poder fazer uma compra e utilizar uma stablecoin do mercado cripto para poder fazer esse pagamento. Então inclusive aqui, os planos de integrar a USDC na Shopify está especulado antes do final de 2025. Imagina só se isso acontecer. Imagina agora se você puder pagar com USDC ou USDT na Walmart e na Amazon. Não é isso que eles estão considerando. Eles estão considerando emitir as suas próprias stablecoins, mas pode ser que durante esse estudo de viabilidade eles acabem percebendo que é melhor, é mais vantajoso usar alguma stablecoin existente do que emitir uma própria. Vale ressaltar que a USDC é emitida pela Circle, que é uma empresa americana. O USDC, nesse momento, é o 7º maior criptoativo do mercado em capitalização de mercado e a Circle acabou de ser listada na Bolsa de Valores americana, sendo a listagem considerada um grande sucesso. O papel começou ali com $33 e já era um grande sucesso, porque era uma grande procura durante a IPO e o preço da ação da Circle já disparou desde justamente do momento do lançamento. Então, imagina só a gente poder comprar no Walmart, poder comprar na Amazon, poder comprar no Shopify, utilizando uma stablecoin do mercado cripto. Isso acaba funcionando claramente como uma forma de entrada no mercado cripto de uma forma geral. Primeiro a pessoa bota o pezinho ali, conhecendo o que é uma criptomoeda, e depois, no final das contas, ela acaba inevitavelmente se expondo também ao BTC. E falando de se expor ao BTC, para fechar o episódio de hoje, o FMI entrou num acordo com El Salvador e a FMI começou a pressionar El Salvador justamente para El Salvador não comprar mais BTC com dinheiro público. Isso fez parte de um acordo para um empréstimo que aconteceu lá em dezembro de 24 e muita gente acreditou que com isso El Salvador não compraria mais Bitcoin. Mas não foi isso que aconteceu. El Salvador continua acumulando seu 1 BTC por dia. Todos os dias El Salvador compra Bitcoin e desde o início, desde o momento em que eles fizeram justamente esse acordo com o FMI, eles já compraram 240 BTC. Então, entraram num acordo com o FMI está pressionando El Salvador para não comprar mais Bitcoin, mas pelo visto El Salvador não vai seguir essa diretriz. Inclusive, nesse momento, El Salvador tem 6.209 BTC, que estão avaliados em 664 milhões de dólares aproximadamente. É uma reserva bastante considerável para um país tão pequeno na América Central. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Tá vendo a gente pelo YouTube? Se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho de notificação para ser avisado sempre que um novo episódio for publicado. Se estiver escutando a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, passa a seguir o podcast por aqui. Dá 5 estrelinhas pra gente ali na avaliação, porque isso faz com que o podcast, com que os episódios sejam cada vez mais entregues para novas pessoas. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu apoio ao nosso trabalho e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!